Fluminense saiu prejudicado dentro de casa. Não está na hora dos treinadores, dos jogadores, começarem a falar um pouquinho mais sério, sem tanto dedo, com uma forma mais contundente sobre a atuação do VAR, sobretudo aqui no que tange o Fluminense? Bom, boa noite. Da sua primeira pergunta, a gente teve um volume grande de finalizações, muitas delas chances claras de gol. Eu me recordo pelo menos umas 6 ou 7 finalizações de dentro da área ou da entrada da área. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Difícil explicar porque a bola não entra, a gente treina constantemente finalização, quase todo dia tem treino de finalizações e a bola teme não entrar. Somado a isso, tivemos 2 pênaltis claros não marcados. Em relação ao VAR, aqui no Fluminense, só se contabilizar de lances claros, ele foi determinante para o resultado da partida, porque hoje foram 2. O do Daniel foi mais claro ainda do que o do Ganso, muito mais claro, fácil de ser marcado, mais fácil ainda de ser chamado pelo VAR. Eu não sei por que não chamaram. Lá em São Januário teve uma falta no Frazan, que o Frazan fez na intermediária, com a bola no alto, tomou vermelho direto. O Gião também foi expulso de uma maneira bem contundente. O jogo do Goiás aqui, a gente teve um gol anulado legítimo, chamaram, demoraram para rever o lance, o gol já tinha sido marcado, chamaram para anular o gol, um gol que era legítimo, depois o gol do Goiás foi uma falta inexistente que originou o gol do Goiás. O que eu posso falar é isso. Agora, sim, o do VAR eu não sei, porque a gente não tem mania de perseguição, mas o jogo de hoje, de maneira muito especial, é muito difícil engolir, porque os lances eles são muito fáceis de serem marcados, principalmente do Daniel, do Ganso também. Mas o Daniel ainda foi muito fácil, foi 2 faltas em uma. E não chamaram para fazer a marcação do pênalti. Diniz, aqui do teu lado direito, você falou das chances claras que o Fluminense teve hoje, foram muitas, né? Nesse sentido, o que um treinador pode fazer? Você já disse que treina bastante finalização. O que o treinador pode fazer para um time que tem mais de 30 finalizações e não consegue fazer um gol? E, além disso, né, hoje você foi hostilizado pelo torcedor. O que dizer para o torcedor do Fluminense para convencê-lo de que, mais do que o desempenho, os resultados vão acontecer? Isso é uma crença que eu sempre tenho, que um time que finaliza desse jeito, é difícil você perder. Eu não sei quantas bolas o CSA chutou no gol, quantas chances claras que eles tiveram. Acho que a chance clara só foi a do gol. Difícil é perder jogos assim. O que eu posso falar é que eu vou persistir. A probabilidade de você ganhar um jogo jogando dessa forma é sempre muito maior do que de perder. A gente tem que persistir e buscar o resultado. Então, desde quando eu sou técnico, é a minha maneira de encarar o futebol, de encarar o jogo, de promover o melhor desempenho possível para os jogadores e trazer alegria para o torcedor. Quanto ao torcedor me hostilizar, o torcedor ele está aborrecido e com toda a razão. E a gente se sustentou até agora por conta que ele vê, de alguma forma também, o torcedor está torcendo muito para dar certo, mas quando não dá certo sistematicamente o resultado, é mais do que normal as vaias no final do jogo. E eles apoiaram muito o time também, têm apoiado, então eu não estou muito chateado pelo resultado e estou chateado por frustrar o torcedor a ponto dele ter que fazer o protesto que ele fez legítimo no final da partida. Boa noite. Boa noite. Tá ligado? Boa noite. Apesar de você estar falando sobre o VAR, sobre gols perdidos, sobre a hostilidade da torcida, e apesar de eu já manifestei várias vezes que admiro muito o seu trabalho, é inevitável, como repórter, eu te perguntar sobre como fica a sua situação. Você vinha trabalhando, eu imagino como deve ser, com muita pressão por resultados. O Fluminense é um time grande, está toda hora, sai e entra do Z4. Hoje perde para o que era o vice-lanterna, agora ganhou mais uma posição, o CSA dentro de casa. E a gente sabe que o Celso Barros deu uma declaração dizendo que futebol é resultados. A gente sabe como funciona isso no país, é a cultura do país, né? O presidente também já tinha dito que futebol é resultados. Como fica a sua situação? Você demorou agora a vir dentro do vestiário. Queria saber se você teve alguma conversa nesse momento, após o jogo, com o presidente Mário Bittencourt e com o Celso Barros. Como é que fica a sua situação? Porque é inevitável a gente especular, falar. Eu mesmo falei agora há pouco aqui que achava muito difícil, pelo que eu conheço, trabalho mais de 30 anos de futebol, a situação igual à sua, já vi diversos treinadores não resistirem e terem o trabalho interrompido.
Não, por enquanto ainda não conversamos. Isso é uma decisão que cabe à diretoria e eu tenho que seguir trabalhando. Essa cultura do resultado, de fato. E a tua pergunta é muito legítima. O que eu posso dizer é que eu trabalho de uma maneira bastante contundente naquilo que eu gosto de fazer, que eu sou apaixonado por fazer, que é o futebol. Aqui no Fluminense a gente pegou jogadores muito desconhecidos, tinham 3 jogadores que estavam na lista para serem convocados, convocaram só o Alan, mas o Nino e o Caio Henrique também estavam convocados. Teve a revelação aí do João Pedro, que moleque de 17 anos, que não passou nem pelos juniores, que não estava ainda no escopo do clube, não estava para esse ano jogar, nem ele, nem o Marcos Paulo. Recuperação do Igor Julião. Os jogadores que foram se destacando, a gente perdeu precocemente, no caso do Everaldo e do Luciano. O trabalho tem outros tipos de resultados também que também me alegram. Agora, essa situação da tabela de classificação, ela é um desafio muito grande para a gente, e ela é muito incompreensível pela maneira como o time jogou. Tem jogado quase constantemente, o time não oscila, então é uma coisa para tirar o chapéu para o time nesse sentido, é que um time que não oscila, que o time joga pressionado e joga e cria, e a bola teme não entrar, e a gente, com uma chance ou duas do adversário, a gente acaba perdendo a partida. Então, eu não sei essa relação à diretoria, eu não sei, não falei com ninguém, só posso falar sobre o trabalho que está sendo realizado, tá? É isso. Você conversou com os dirigentes? Não conversei com ninguém ainda. Aqui, Diniz. Parece que é uma história que se repete, né? Todos os jogos a gente chega aqui e fala, o Fluminense jogou bem, jogou melhor, perdeu muitas chances, mas ou empata ou perde. Que tipo de opções, primeiro, dentro do elenco, você pode encontrar para mudar essa situação? Porque também o time hoje, por exemplo, foi o mesmo praticamente dos últimos jogos, com a mudança ali do Pedro entrando o João Pedro. E você acha que, com essa história que se repete, todos os jogos a gente chega aqui com essa mesma questão de o time joga melhor, mas não consegue vencer, e hoje volta para a zona do rebaixamento, você acha que o time está chegando perto de um limite, de onde não dá para crescer mais, não dá para melhorar mais? O time cresce, assim, é difícil a gente fazer a análise assim, dessa forma por conta da pressão dos resultados. Mas o trabalho de um time, de um treinador, assim, essencialmente é você criar o maior número de oportunidades possíveis e negá-las ao adversário. Então, assim, no caso de hoje, o Fluminense fez uma partida muito boa nesse sentido, só que não aproveitou as chances. Não é modificando o time por modificar, para diminuir a tua chance de gol e aumentar do adversário que você vai ganhar a partida. Eu não acredito nisso. Acredito que a gente tem que continuar trabalhando para aumentar e finalizar melhor, colocar as bolas dentro do gol, e as poucas chances que o adversário tem, a gente tem que evitar. Então, além da gente não fazer, a gente não podia ter tomado o gol, que era um gol, de certa forma, que a gente tinha totais condições de evitar o gol do CSA hoje. Aqui, boa noite. Primeiro, eu queria saber de você como recuperar o psicológico desses jogadores depois de uma derrota dessa, tendo em vista que na quinta-feira já tem uma outra competição, jogo fora de casa contra o Corinthians, e se você se sente pressionado à frente do cargo do Fluminense? A frente de imigrante está sempre pressionado. Essa é uma pergunta que ela está respondida já no bojo da pergunta. Não tem como você estar num time grande, na situação que o Fluminense está, e não está pressionado. Está todo mundo pressionado, eu estou mais pressionado. Eu acredito que eu sou uma pessoa que lido bem com a pressão, porque assim, eu não jogo a toalha, trabalho mais, eu acredito mais, e eu sigo lutando para que as coisas deem certo. Mas que está todo mundo pressionado e eu estou sempre mais pressionado nessa situação, que eu sou o líder da equipe. E não adianta ficar arrumando culpados, eu sou o maior responsável mesmo. A gente criou um número de situações grandes, não conseguiu fazer, não só nesse jogo, no jogo do São Paulo, no jogo do Atlético, a gente fez 30 minutos primorosos, depois o time oscilou muito. Mas a equipe tem jogado bem. Diniz, boa noite. Aqui, por gentileza, Sérgio Guimarães aqui da Tupi. Sérgio, tudo bem? Tudo bem, querido? Pelo teu semblante, acho que, por enquanto, eu acho que você está refletindo bem, mas a exemplo do reboque ali do Cícero, nós já estamos há muito tempo também no futebol, mas eu tive a oportunidade de ouvir agora na zona mista vários jogadores, e pelo menos os que eu ouvi, Ganso, Nem, Danielzinho, Alan, todos estamos fechados com o treinador. Pelo menos esta foi a resposta que eu obtive, a resposta que nós colocamos no ar, ao vivo, não só gravado. É importante, no momento desse, você ter esse grupo fechado
E eu lhe pergunto, é a primeira oportunidade que você está tendo de dar uma satisfação para a torcida tricolor e para nós publicamente, depois da gente, durante a semana, ter ouvido os dirigentes falarem a respeito do seu trabalho e virem publicamente também com a palavra cobrança. Você, por gentileza, pode dizer o que realmente o Celso Barros falou com você? Porque, às vezes, a gente tem microfone sem fio, uma informação a mais, uma informação a menos. Eles condicionaram o seu trabalho a 2 vitórias contra 2 adversários considerados mais fracos no campeonato, CSA e também Avaí, por gentileza. Não teve esse tipo de cobrança. Ali não existe a cobrança, essa cobrança genérica, porque todo mundo sabe, a cobrança normal do futebol. Não teve nada exagerado. E o Fluminense, o dirigente tem que cobrar mesmo, internamente, principalmente os resultados. Os resultados não vêm. Quem está no comando é responsável pelo clube, pela instituição. Eu também sou responsável pelo time e a gente tem que procurar dar resultados. Então, não teve nada demais, não teve nada fora do tom. Foi internamente, as coisas foram muito bem absorvidas por mim e pelo time. Tanto é que o time conseguiu jogar, embora não tenha ganhado, jogar de uma maneira que o desempenho, essa palavra, né, que o desempenho foi bom. Conseguiu jogar bem de novo. Isso é muito importante para mim. Eu acho que, em relação aos jogadores, eu acredito, a minha maneira de trabalhar é sempre procurar oferecer as melhores condições possíveis para o jogador. O que eu falei hoje para eles na concentração, que quase todos os jogadores que vocês praticamente desconheciam, aí, o Alan, o Nino, o Caio Henrique, esses 3, o próprio Danielzinho aqui, que tinha jogado muito pouco, teve um avanço muito grande na sua condição como jogador. Eu sempre acredito que você melhorando o jogador, a gente sempre está mais perto dos resultados. O que eu falei com os jogadores é que isso tinha que reverter, essa melhora individual, reverter em resultados e reverter para a instituição, para o Fluminense. Porque o Fluminense que precisa ser ajudado nesse momento. Precisa pontuar, a gente na Sul-Americana está nas quartas de final, mas no Brasileiro, que é uma coisa que a gente tem ido em relação aos resultados muito mal, a gente precisava recuperar esses pontos. A gente tentou, o time batalhou do começo ao final do jogo. Como eu disse, além da nossa falta de pontaria, a nossa incompetência para não converter as chances criadas, a gente também novamente foi prejudicado de uma maneira muito grosseira pela arbitragem. Aqui atrás. Até repetindo uma pergunta que o Flávio fez, mas acabou não respondendo, enfim, para responder outra pergunta em relação a esse jogo. O quando que você vê esse jogo como divisor de águas, assim, esse jogo da Sul-Americana, e emocionalmente, como é que vai ser para recuperar o seu grupo para uma partida tão importante? E queria também saber de você se você acha que finalizar muito, como o Fluminense tem finalizado, tendo muitas chances, como tem tido, e não sendo convertido em resultados, se você acha, principalmente tendo como base o jogo de hoje, se faltou agressividade, um pouco mais de ímpeto do time. A agressividade foi uma coisa que não faltou. O time foi agressivo do começo ao final do jogo. No finalzinho, quando eles colocaram os 11 jogadores ali, é difícil para todo mundo. CSA é um time que estava na vice-lanterna, mas empatou 0-0 com o Grêmio, empatou com o Palmeiras, perdeu de 1-0 para o Corinthians aos 35 do segundo tempo. Então, é um time que defende bem. Quando eles têm que jogar em casa, às vezes que ele tem que se expor um pouco mais, eles acabam até tendo mais dificuldade. Então, a equipe agressiva ela foi. A equipe finalizou muitas vezes e a gente teve muita chance dentro da área. Então, a equipe foi agressiva do começo ao final do jogo e tem sido agressiva, não só de hoje. Um tempo atrás, a gente até estava com uma posse um pouco infértil, mas uns 6 ou 7 jogos para cá, a equipe tem produzido muito. Tem sido muito aguerrida para poder finalizar rápido as jogadas, muito agressiva. Então, esse não foi o problema. Quanto ao recuperar divisor de águas, eu acho que todo jogo para a gente está sendo divisor de águas. A gente está encarando como uma decisão. Hoje não foi diferente contra o CSA e também não vai ser diferente contra o Corinthians. E quanto a recuperar o psicológico dos jogadores, isso é uma coisa que a gente tem que fazer conversando, a gente refletir sobre aquilo que tem acontecido, procurar melhorar, que está todo mundo procurando melhorar o tempo todo. Eu, de maneira muito especial, estou trabalhando incessantemente, assistindo os nossos jogos, os jogos do adversário. E eu sei do conhecimento de vocês que eu treino muito, a gente trabalha bastante para corrigir os nossos erros. Então, é insistir naquilo que a gente tem feito de bom e procurar, de fato, no que tange nesses últimos jogos, aproveitar de maneira especial melhor as chances que a gente tem criado. Diniz, aqui. Boa noite. Uma pergunta que tem a ver com o jogo de hoje, mas também é mais no geral. Seu estilo de jogo ele é muito colocado em xeque, tido como vulnerável,
Muita gente fala que não é capaz de ser exercido a depender das peças do elenco. Mas se a gente olhar para as estatísticas do jogo, hoje foram 32 finalizações. Acho difícil, assim, o próprio Fluminense repetir em alguma outra partida. Você acha que só vai conseguir colher opiniões mais positivas do que negativas quando, de fato, os resultados saírem? Visto que aqui no futebol brasileiro, até quando os resultados vêm, mas se um time não joga tão bem, o treinador também é criticado. As críticas pelos resultados, elas são justas. Eu não posso defender a campanha do Fluminense. Eu tenho que assimilar as críticas, a insatisfação do torcedor e procurar a solução. E eu estou procurando. Então, se a gente finalizou 30 vezes, é uma maneira de procurar a solução, é isso. Ontem, para quem assistiu Manchester City e Tottenham, foram acho que 30 finalizações, até onde eu assisti, que o finalzinho eu assisti 30-2, ou a 3, e o jogo foi 2-2. Então, não acontece só aqui. Acontece em outras praças também. O problema é que aqui tem acontecido com uma constância maior do que acontece lá. A gente tem que procurar corrigir e fazer a bola entrar de alguma forma. A gente está tentando de tudo com o jogador. A gente colocou o Brenner, que acabou tendo 3 ou 4 chances ali, no pouco período que ele teve no campo. A gente acabou perdendo o Pedro, que é o nosso finalizador mais agudo. Então, a gente está tentando, de todas as formas, resolver esse problema do time da carência de conversão em gols das chances criadas. Boa noite, Fernando. Voltando ao assunto da reunião com o Celso no meio da semana, depois ele falou com a gente e disse uma frase que, para mim, foi marcante, que a gente pode... não adianta jogar bonito se a gente não está vencendo, ou de nada adianta jogar bonito se a gente está vencendo. Pregando uma atenção total aos resultados que, pelo que você conversa com a gente, vai um pouco de encontro ao seu pensamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso e, falando sobre o jogo de hoje, se eu não me engano, é o 9º jogo seguido que o Fluminense sofre gol nessa temporada e o Fluminense só não sofreu gol em um jogo no Campeonato Brasileiro inteiro, no 0-0 contra o Flamengo. A melhora na tabela passa também por melhorar esses números defensivos? Eu acredito que sim. Hoje é tão assustador não fazer um gol com 30 chutes e alguns, assim, uma grande parte deles, chances claras de gol, você não fazer nenhum gol e tomar um gol com 2 ou 3 finalizações do adversário. Então, a gente não podia ter tomado o gol também. E quanto o futebol que eu jogo, o futebol não é questão do futebol ser bonito, é futebol que cria chance de fazer gol, não é um jogo que fica cozinhando a bola, tocando para um lado e para o outro. Eu acho que a melhor maneira de se ganhar um jogo é você criar bastante chances e deixar o adversário sem criá-las. Então, a gente não faz nada porque é bonitinho ou porque é... Não. Eu gosto que o futebol seja bem jogado, mas desde que ele seja bem jogado e a gente tenha condições claras de marcar gols. Isso tem acontecido. Então, não é um jogo bonito para ficar ali na esterilidade, para não acontecer nada. A gente tem criado as chances, a gente tem que converter as chances que a gente tem em gols. Boa noite, Diniz. Boa noite. Hoje, no início da partida, o Digão sentiu fortes dores, né? Acabou até sendo substituído, aí acontece essa situação toda. Para o próximo jogo contra a equipe do Corinthians, quem escalar, se a contusão dele foi muito forte também, se preocupa realmente essa situação toda para a próxima partida? Não, o Digão não teve uma lesão muscular, ele estava com desconforto na panturrilha. Nesses últimos 2, 3 dias, a gente poupou o Digão de alguns treinamentos e hoje ele aqueceu, não estava se sentindo totalmente confiante, até pelo jogo de quinta-feira contra o Corinthians, ele foi preservado do jogo de hoje. Então, provavelmente, o Digão joga na quinta. A última aqui. Diniz, embalando um pouquinho no que o Thay falou, você testou algumas alternativas no time ao longo dessa semana, né, com a entrada do Wellington Ney nos titulares, e também Caio Henrique sendo testado no meio. Você pensa em usar uma estratégia diferente contra o Corinthians jogando lá para evitar essa pressão e também tentar evitar de sair da Sul-Americana a partir de lá tomando um gol? Essa alternativa do Caio Henrique já era uma coisa que estava na minha cabeça há muito tempo, mas o Mascarenhas ficou praticamente esses 7 meses que a gente está no DM. Ele teve cachumba, teve lesão muscular, depois operou o joelho. E o Caio foi muito bem ali na posição. Ele é uma alternativa para jogar, mas o que a gente vai procurar fazer contra o Corinthians é criar mais chance que o Corinthians e tentar fazer com que o Corinthians não crie chance. A gente vai jogar, vai procurar fazer o máximo possível
para poder vencer os jogos, tanto de lá como daqui. A equipe tem uma maneira muito clara de jogar, a gente espera ter sucesso.